Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando onde quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui à luz da Escritura que essa prova que você está passando é Deus te cercando e você nem percebeu ainda. Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, Lucas 10, versos 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e lhes disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe serás tirada. Queridos, percebe que Jesus está passando neste povoado ou nesse vilarejo, porque quando a Escritura fala de povoado, naqueles dias na verdade era um vilarejo. Marta os convidou e o hospedou na sua casa ou na sua hospedaria. Mas embora ela hospedou Jesus na sua casa, na sua hospedaria, como falei, veja que Marta, ela está tendo dentro da sua casa a maior chance, a maior oportunidade da vida dela. Porém, embora a chance, a oportunidade está ali, Marta não dá nenhuma atenção. Maria, irmã de Marta, sentou aos pés de Jesus a ouvir o que Jesus tinha ensinado. Quando Marta viu Maria sentada ouvindo o que o Senhor Jesus tinha a dizer, ela chegou até ele e falou: não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha ajudar-me. Como se Jesus não tivesse preocupado com ela, Marta, que estava agitada de um lado para outro, porque era o que ela estava fazendo. Marta, embora Jesus ali estava, só que ela não só não lhes dava nenhuma atenção, como colocou toda a sua atenção nos seus afazeres, colocou toda a sua atenção nos seus compromissos ou nas suas obrigações, como se os compromissos dela, as obrigações dela, os afazeres dela fossem mais importantes do que a própria visita, o próprio Jesus que ali estava. Olhe para mim, deixa eu lhe perguntar: quem é mais importante na sua vida? O seu trabalho ou Jesus Cristo? Quem é mais importante na sua vida? Os seus compromissos ou Jesus? Quem é mais importante? Os seus afazeres, suas obrigações ou Jesus Cristo? Alguém deve estar se perguntando: pastor, onde o Senhor está querendo chegar? Onde eu estou querendo chegar? Na verdade, o que eu quero lhe perguntar é: quando foi a última vez? Isso aqui serve para algumas pessoas. Quando foi a última vez que você tirou um tempinho para Deus? Quando foi a última vez que você falou com Deus? Ou que você ouviu a voz do Todo-Poderoso? Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você teve um tempo para Jesus Cristo? Eu preciso lhe dizer, Ele tem todo o tempo que você precisar. Todo o tempo do mundo Ele tem para você. Mas engraçado, Deus tem tempo para mim e para você. Mas tem muitas pessoas me ouvindo que não tem tempo para buscar a Deus. E por que não tem? Por causa das obrigações, dos compromissos, dos afazeres. Quem mais é importante na sua vida? Marta fez exatamente isso. E quando Marta questionou ele: não te importa de que eu fique a servir sozinha? Ordena a minha irmã que venha me ajudar. Sabe o que Jesus disse para ela? Marta, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas.
Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma só coisa. Ou seja, Marta, você só precisa de uma coisa só. E não é muito o que você está precisando. Você está preocupada com seus afazeres, Marta. Você está ocupada com seus compromissos, com a sua obrigação. Mas entretanto, ou seja, entre todas essas coisas, pouco você precisa, pouco é necessário, menos uma só coisa. E essa uma coisa não era as obrigações que ela estava fazendo. Veja, Jesus aqui está cercando Marta. Está deixando ela sem saída. Deixando Marta sem resposta. Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma só coisa. Essa uma coisa era Marta fazer o que Maria estava fazendo. Porque lá atrás em Mateus 6,33 está escrito: buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Certamente tem pessoas me ouvindo agora que estão preocupadas com os boletos para pagar. Tem pessoas me ouvindo agora que estão preocupadas com o trabalho. Tem pessoas me ouvindo agora preocupadas com a família, com seus afazeres, com seus compromissos, com as suas obrigações. E entre todas essas coisas que estão te preocupando, você só precisa de uma delas, que é buscar a Deus. Se você priorizar Jesus na sua vida, as outras coisas eu te asseguro, não vai te faltar. Porque Ele prometeu e Ele não pode falhar. Porque se Ele falhasse, Ele estaria contra Ele mesmo. Deus não falha, Deus é fiel. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não deixa faltar as outras coisas. Certamente aqueles que estão preocupados. Ora, se você está preocupado, algo está te faltando. Por que será que está te faltando? Você não percebeu ainda que é Deus que está te cercando? As coisas que está te faltando, é Deus te cercando, dizendo assim: quem você pensa que é? Quem você acha que é? Está escrito, sabe o quê? Sem mim nada podeis fazer. Mas há muitas pessoas que preferem insistir. E aí quando alguns insistem, deixando Deus em segundo plano, Deus começa a cercar. E quando Deus começa a cercar, daqui a pouco um começa a ficar sem trabalho. Daqui a pouco outro fura o pneu da bicicleta. Daqui a pouco quebra a embreagem da moto de outro. Daqui a pouco dá um problema no carro de outro. Daqui a pouco uma dor de cabeça. Daqui a pouco as coisas saem do controle. Daqui a pouco alguém começa a perder o sono. As preocupações aumentam. É Deus cercando aquele alguém, dizendo assim: ei, primeiro não é os compromissos. Primeiro não tem que ser os seus afazeres, as suas obrigações, o seu trabalho. A nossa vida, senhoras e senhores, ela tem que estar no centro da vontade de Deus. Só que aí a gente coloca nossa atenção em outras coisas. E alguns pensam assim: não, quando eu tiver tempo eu vou na igreja. Quando eu tiver tempo vou buscar Deus. Ora, para buscar a Deus você tem que arrumar um tempo. Tem que ter Não, com Deus não funciona assim. Com Deus não tem um tempo nem hora. Com Deus tem que ser agora, não pode ser depois. Não é quando eu tiver tempo. Não é uma hora quando eu conseguir, quando der certo. Muitos estão fazendo isso. E aí os que estão fazendo isso, Deus está cercando. Já percebeu? Aqueles que estão vivendo preocupados, como está faltando algumas coisas para ela. Saúde para um, faltando paz para outro, prosperidade financeira para outro, liberdade para outro, alegria para outro, noite de tranquilidades para outro. Tudo isso é Deus cercando. Tem muitas pessoas me ouvindo que Deus está cercando, ó. Sabe por que Deus ele está te cercando? Porque o seu lugar não é longe da presença dele, mas é perto do Todo-Poderoso. É por isso que ele está te cercando. Esse cerco que eu me refiro são sinais de Deus para com você que está sendo provado, ou que está cercado, olhando para a situação e pensando: e agora? É Deus olhando para você e lhe perguntando: quem você acha que é? Onde você pensa que vai ser mim?
Até onde você acha que vai ir me deixando para trás? Porque sem mim nada podeis fazer, está escrito. Não adianta querer insistir, continuar. Quanto mais alguém insistir, deixando Deus em segundo plano, maior vai ser o cerco na sua vida, maior vai ser a prova. É Deus que está te cercando, é Deus que está te dando um sinal dizendo: ei, se arrepende. É Deus batendo na porta do seu coração e dizendo: sem mim ninguém é nada. Ninguém pode ir a lugar algum sem a minha presença. Sem Deus, nem eu, nem você, nem ninguém é nada nesse mundo. Veja que ele cercou Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, ou seja, entre todas as coisas que você está preocupada, só tem uma coisa que você deveria se preocupar. Essa uma coisa, Marta, é me ouvir fazer o que Maria está fazendo. Veja que como Maria escolheu aquilo que é certo, fazer o que é certo, ela escolheu a boa parte. Essa não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, que foi ouvir Jesus. As outras coisas ela deixou para depois. Olhe para mim, você que está preocupado com seus afazeres. Você que está preocupado com seus compromissos. Você que está preocupado com as suas obrigações. Você que está preocupado com os boletos. Você que está sendo provado. Você que está sendo cercado. Você que está diante de uma situação que você não queria estar. Será que não é porque você escolheu a parte ruim? Que foi colocar sua atenção em outras coisas e deixar Deus para outro momento? Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Ouvir o Senhor. As outras coisas ela deixou para depois. Marta tinha que fazer o mesmo. Marta anda agitada e te preocupa com muitas coisas. Cuidado com as coisas que te preocupam, viu, irmã? Cuidado com as coisas que te preocupam, viu, irmão? Essa é a parte ruim. Você está escolhendo a parte ruim. E a parte ruim só vai te trazer problema depois. Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Quando a gente escolhe a parte ruim, as coisas começam a sair do controle. Quando a gente escolhe a parte ruim, Deus começa a nos cercar. Quando a gente escolhe a parte ruim, Deus nos deixa sem saída. Como um sinal, como se dissesse assim: quem você pensa que é sem mim? Aonde você acha que vai ir sem a minha presença? Porque sem mim ninguém é nada. Sem mim nada podeis fazer. Então, se você está sendo provado, se está te faltando algumas coisas, se Deus está te cercando, é sinal da parte de Deus, de que você escolheu a parte ruim. Se algo está te faltando, é porque você escolheu a parte ruim. É só você se arrepender, voltar atrás e escolher a boa parte como Maria escolheu. Se você escolher a boa parte, essa não lhe será tirada. Mas quando você escolhe a parte ruim, alguma coisa lá na frente começa a faltar. Certamente está te faltando. Qual parte será que você escolheu? Boa reflexão. Pense nisso. Se arrependa, ainda dá tempo. A boa parte está guardada esperando por você. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.